Sabe aquelas tabelas que aparecem em questão de vestibular? Ácido acético, suco de limão, Coca-Cola, leite, várias concentrações de coisas ali completamente estranhas e pede para você identificar qual que é o meio mais ácido ou qual que é o meio mais básico ou o que eu utilizo para neutralizar um meio que tem a presença de tal elemento. Pois é, todos esses assuntos costumam gerar uma certa confusão, estão dentro do contexto do cálculo de pH. Você sabe qual é a relação do pH com pOH? Você sabe como é que a gente calcula pH sem ter dúvida na parte de log? Pois é, todas essas respostas a gente vai ter aqui nessa aula de hoje para que você saia daqui sabendo muito mais química do que quando você chegou. Bora lá? Então vamos lá. Quando a gente fala de potencial hidrogeniônico, a primeira pergunta que a gente faz é a seguinte: o que é isso? Porque a gente fala de pH ou potencial hidrogeniônico, mas para que ele serve? O cálculo do pH ou do potencial hidrogeniônico, ele nada mais é do que a medida da concentração dos íons de H+ no meio, ou seja, você vai ter uma dada concentração de íons H+, e essa informação vai te dar a indicação se o meio está ácido, básico ou neutro. Mas como que a gente identifica isso? Aqui a gente tem uma escala. Essa escala a gente vai de 1 até 14. E o que isso significa? Essa escala indica pra gente, pelo cálculo do pH, onde que o nosso meio se encontra. Então, olha só, 7 no meio da nossa escala. Então, se nós calcularmos o pH e a gente achar um pH igual a 7, significa que o nosso meio está neutro. Meio neutro indica pra gente que a gente tem o pH igual a 7. Ou, se nós fizermos o cálculo do pH, esse valor se encontrar entre 7 e 14, dentro desse intervalo, a gente tem aqui o meio básico. Então, dentro desse intervalo pode ser 8, pode ser 9, pode ser 9,5, pode ser 10,2, não importa. O cálculo do seu pH deu para você um valor dentro desse intervalo entre 7 e 14, o seu meio está básico. Ou ainda, se o cálculo do seu pH deu entre 1 e 7, o seu meio está ácido. Isso, falando a respeito do cálculo do pH, utilizando a interpretação do H+, significa o seguinte: nós estamos nesse primeiro intervalo entre 1 e 7, isso significa que a gente tem uma alta concentração de H+ no meio, ou seja, nosso meio está rico desse cara daqui, ó. H+ está muito presente no meio. Esse símbolo aqui que a gente usa, ele indica concentração. Isso daqui, eu vou deixar até escrito para você aqui. Isso daqui significa concentração. Então, toda vez que você vê essa indicação aqui desse símbolo e algo escrito dentro, pode ser H+, pode ser NaOH, pode ser água, pode ser qualquer outra coisa. É um indicativo de que ele está falando da concentração de algo. Então, quando a gente tem muito H+ no meio, significa que o nosso meio está muito concentrado desse íon. Então, a gente está dentro desse primeiro intervalo na tabela. Se nós tivermos pouco H+ no meio, significa que o nosso pH vai estar dentro desse outro intervalo, 7 a 14, indicando que o nosso meio está básico. Tranquilo? Vou parar por aqui, dar uma respirada, que eu sei que esse início da aula já deu bastante informação. Se tiver alguma dúvida, já coloca aqui embaixo nos comentários e se inscreve também no canal para que você seja notificado toda vez que um vídeo novo for lançado aqui, tá bom? Vamos continuar. Aqui a gente tem o cálculo, então, do pH em si. Através da concentração do H+, a gente calcula o pH. O pH nada mais é do que uma fórmula que você precisa lembrar. A fórmula matemática. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o log, eu vou te ensinar, na verdade, eu vou te relembrar alguns macetes que você precisa saber sobre log para poder identificar aqui o cálculo do pH. O que acontece? A maioria das pessoas, ela não tem dificuldade aqui no pH. A dificuldade aqui está na matemática. E isso que eu quero te ajudar a superar hoje, tá bom? A gente vai aqui relembrar alguns conceitos de log para você não tenha mais dificuldade dentro desse assunto aqui na química. O cálculo do pH nada mais é do que o log da concentração do H+. Para isso, a gente precisa lembrar algumas informações importantes a respeito do log. Lembrando que o seguinte, o que vai aparecer para você, né? Digamos assim, vai aparecer, por exemplo, log, exemplo de, sei lá, 0,081. Aí você fica assim, meu Deus do céu, eu não faço ideia de como eu resolvo isso. Lá nas informações do problema tá assim, dados, log de 3 igual a quanto? Fica assim, como que eu vou relacionar o 81 com 3? Como que isso vai se desenrolar? Calma, respira e vamos relembrar algumas coisas aqui comigo.
Toda vez que você tem uma base e o mesmo valor aqui embaixo, tá vendo? Log de A. Então, é como se a gente tivesse, em termos numéricos, log de 10 de 10. É o mesmo valor, tudo bem? Toda vez que isso acontecer, o cálculo do seu log vai ser igual a 1. Então, se você tem o mesmo valor aqui e o mesmo valor aqui, indica que você tem um log igual a 1. Continuando. Toda vez que você tem aqui a base A e o logaritmando, tá? É só um nome chique para ele. E o logaritmando aqui, o valor aqui sendo igual a 1, isso daqui vai dar 0. Por quê? Porque o log a gente calcula da seguinte maneira, ó. Log A, cara B aqui, para dar x, significa que esse A está elevado a esse x para poder dar b. Como assim? A elevado a x dar b. Então, ó, no nosso exemplo, olha só o que acontece. O A elevado a alguém, vamos supor que a gente não soubesse quem era esse zero aqui. O A elevado a alguém é igual a 1. Então, você sabe, dentro das propriedades da matemática, que para qualquer base que está elevado a um determinado expoente, vai dar 1. Que expoente é esse? Cara, é o zero. Então, qualquer coisa que está elevado a zero dentro das propriedades de potência da matemática vai dar 1. Então, é por isso que se você tem o logaritmando aqui igual a 1, independente de qual seja o valor aqui embaixo, o seu resultado é sempre zero, tudo bem? Próxima propriedade para a gente relembrar. Sempre que você tiver um cara elevado no logaritmando, aqui você tem o x, tá vendo? O b está elevado a x. Por exemplo, 2 ao cubo. Aqui o 2 seria o b. E o cubo, né, o 3 seria o x. A gente pode usar a regra que é conhecida como a regra do peteleco. O que isso significa? Que esse x, ele vai ser transportado para fora do log, para frente do log. Então, ele vai ficar aqui, ó, e na hora de você resolver isso, você vai ter x, que era esse valor da potência, né, desse expoente aqui, na verdade, x vezes log de AB, tudo bem? Outra propriedade de log. Então, por exemplo, vou escrever aqui do lado. Imagina que você tem, ó, log 2 ao cubo. Para a gente resolver isso, como que a gente poderia fazer? Esse cara daqui, já que é um expoente, ele passa para frente do log, para fora do log. Então, aqui você ficaria com 3 de 2. Ele deixa de existir aqui como expoente do 2 e ele passa a multiplicar todo o log, tá bom? Ele vai para o lado de fora do log. A última propriedade para a gente relembrar é a seguinte. Toda vez que você tem dentro do log, isso aqui é dentro do log, duas coisas sendo multiplicadas, você pode separar como log da soma. Vamos supor que a gente tem log... Ah, uma outra observação aqui que eu não falei. Sempre quando a gente não escreve aqui, nem número, eu tô te indicando que isso é log na base 10, tá? É como se tivesse um 10 embutido aqui, 10 embutido aqui. Quando é 10, a gente não precisa escrever, tá bom? Só uma observação. Então, aqui, toda vez que a gente tiver ó, log, por exemplo, de 2 vezes 3, isso daqui pode se transformar em log de 2 mais log de 3. Por quê? Para que isso serve? Geralmente, nas questões, os dados estão assim. Ele aparece lá no final da questão. Dados, log de 2 igual a tanto, log de 3 igual a tanto. Quando você tem a multiplicação, você não consegue resolver. Quando você desmembra esse log em duas coisas conhecidas, passa a ser capaz de resolver esse tipo de operação. E também, ó, aqui a gente pode usar de analogia. Aqui você tem uma multiplicação que se transforma na soma dos logs. Então, se você tivesse uma divisão do x e o y, você ia ter uma subtração dos logs. Então, se fosse, por exemplo, deixa eu escrever aqui do lado, log de 2 sobre 3. Isso daqui poderia se desmembrar em log de 2 menos log de 3. Isso daqui é só para você relembrar as propriedades que a gente utiliza dentro do log. Isso vai ser ferramenta para que você seja capaz de desenvolver as questões que envolvam log. Ah, mas quer dizer que você sempre vai ter que utilizar todas essas operações, todas essas propriedades? Não, como eu disse, isso aqui é ferramenta. Então, você vai precisar ter, digamos assim, é como se fosse uma caixa de ferramentas mesmo. Você tem a caixa de ferramentas. Quanto mais completa ela estiver, quando surgir uma necessidade, você vai saber qual ferramenta você vai precisar utilizar ali. Então, pensa na caixa de ferramentas da sua casa. Ela tem martelo, ela tem prego, ela tem, de repente, uma parafusadeira, tem os parafusos ali, tem bucha, tem uma opção de coisas. Quer dizer que quando você vai consertar algo, você vai usar todas as ferramentas? Não. Quer dizer que você tem as ferramentas para elas serem utilizadas conforme a sua necessidade. Então, é o mesmo raciocínio que você vai ter na aplicação do log. Bora lá, vamos continuar. Informação importante. Toda vez que a gente fala do cálculo do pH, a gente pode também utilizar o cálculo do pH.
OH. E o que é o OH? Isso daqui é uma hidroxila que indica pra gente agora a basicidade do meio. Então, tudo que você entendeu para pH é o oposto pro pOH. Então, aqui, quanto mais... A gente pode também ter uma escala do pOH, né? Então, quanto maior a presença do pOH no meio, mais básica é o seu meio, né? A sua solução. Quanto menos você tem a presença do OH no meio, mais ácida é a sua solução, o seu meio, tá? Então, o raciocínio que a gente utilizou para o pH, né, para o H+, é o mesmo raciocínio para o OH-, só que trocando essas analogias, tudo bem? Você também pode ter uma escala de pOH. Ah, significa que você precisa decorar as duas? Não. Decora, né, digamos assim, pH, relaciona tudo com H+. E o que aparecer do OH- vai ser uma consequência que você já vai ter entendido. Por quê? Esses dois têm uma relação. E eu vou te mostrar aqui que relação é essa. Toda vez que você calcula o pH do meio para você calcular o pOH, você só precisa lembrar que a soma dos dois tem que dar 14. Então, por exemplo, toda a minha questão se desenvolveu falando do pH. E aí você fez o cálculo do pH e achou o pH igual a 5. Como que você calcula o pOH do meio? Você vai jogar nessa formulinha e é só fazer a diferença. 14 menos 5, que no caso vai dar 9. Então, você descobre que o pOH do meio é igual a 9. Então, você consegue tanto utilizar o pH para poder calcular o pOH, quanto utilizar o pOH para poder calcular o pH. Então, mais uma vez, isso daqui também é uma ferramenta para você utilizar em caso de necessidade. Não quer dizer que toda questão você vai ter que usar as duas. E falando em questão, vamos botar a mão na massa para a gente conseguir entender e aplicar melhor tudo que a gente viu até aqui? Nessa questão a gente vai falar de pH, de pOH, de propriedade de potência, de propriedade de log e a gente vai conseguir aplicar tudo aquilo que a gente viu até aqui, beleza? Então bora lá. Ele perguntou pra gente qual é o pH e qual é o pOH da solução que possui 0,5 mol por litro dos íons H+. Vamos devagar. Primeira coisa, cálculo do pH. Como que a gente calcula pH? Exatamente. Menos log da concentração de H+. Vamos começar por ele. Então, no lugar da concentração do H+, vai colocar o valor 0,5 mol por litro, porque essa informação já é uma informação da concentração do nosso H+. Então, bora lá. O pH, então, vai ser menos log de 0,5. Aí você vai parar, você vai respirar, não vai entrar em pânico para a gente conseguir desenvolver. Daqui você tem duas maneiras de você fazer, tá? Eu vou te mostrar as duas, para não gerar dúvida. Primeira, deixa eu puxar para baixo e depois eu puxo uma setinha para o lado ali para poder resolver. Você pode pegar e você pode transformar esse número decimal em uma fração. Então, se você tiver menos log, transformar 0,5 em uma fração, olha só, você tem uma casa decimal aqui, então significa que no seu denominador só tem um zero, só que o zero tem que estar acompanhado do número 1. E aí o que sobrou, como só tem do outro lado ali da nossa casa decimal, vai o 5 para o numerador. E aí, como você sobrou com apenas uma casa do outro lado da vírgula, né, você só tem a casa decimal aqui preenchida com o 5, ele vai para o numerador. Então aqui dentro, ó, isso tudo é o cálculo ainda do pH. Dentro do log, você deixou de ter um decimal para ter uma fração decimal. Lembra que você tem propriedade de log que você pode aplicar aqui. Então, como que a gente faz isso? Quando você tem uma divisão dentro do log, você pode separar isso em log da diferença. Só que cuidado, você tem um menos aqui do lado de fora. É menos todo mundo que vier depois. Então, respira para a gente conseguir seguir. Olha só. Então, vamos ter pH igual menos, abre um parênteses. Dúvida, abre parênteses porque ele vai te ajudar. Primeiro é o log do numerador. Então, log 5 menos log do denominador, log de 10. Ok? Tudo bem? Se deu dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Então, vamos lá. Você já viu que toda vez que a gente não tem nada escrito, isso daqui significa 10. Tudo bem? Então, ó, log de 10 com o logaritmando 5, ele te deu essa informação, né? Log de 5, na verdade. O log de 5, ele te deu essa informação. O log de 5 na base 10 é igual a 0,7. Então, aqui a gente vai substituir. No lugar do log de 5, a gente vai colocar 0,7 menos. Aí, agora, vamos puxá-la da memória. Toda vez que você tem o mesmo logaritmando e a mesma base, qual que é o valor do log? Exatamente. O seu log tem que dar 1. Tudo bem? Então, aqui, mesma base, mesmo logaritmando, log 1.
Então, agora é só matemática, é só conta. Aqui, então, você vai ficar com menos, dentro do seu parênteses, ó, 0,7 menos 1, você tem 0,7 e você está tirando mais do que o que você tem. Então, esse seu resultado, ele vai dar menos 0,3. E aí, menos com menos vai dar mais. Então, você tem um pH de 0,3. Isso aqui é um pH extremamente ácido, tá? Muito ácido, muito ácido. Por quê? Porque ele tá lá naquela escala abaixo do 7, tá bom? Então, beleza. Feito esse cálculo do pH desse jeito, você pode fazer de outro jeito. Como? Transformando esse número decimal em uma potência de base 10. Como que a gente faz isso? Aqui a gente vai ter, ó, pH é igual a menos log. Quando você tem apenas um cara aqui, ó, deixa eu separar primeiro, vai ficar 5 vezes uma potência da base 10 elevado a alguém. Quem vai ser esse alguém? Vamos devagar. Aqui você sabe que você só tem uma casa decimal, que é o 5, certo? Então, quando você volta, digamos assim, com essa vírgula para trás, você só teria andado uma casa decimal. Então, isso significa que o seu expoente aqui é 1. Se você tivesse que ter andado 3 casas, seu expoente seria 3. Se você tivesse andado 9 casas, seu expoente seria 9. E como você andou para a direita, o seu expoente é negativo. Tudo bem? Propriedade de potência. E aqui a gente vai resolver da mesma forma que a gente fez o anterior. Menos, aqui a gente tem uma multiplicação, e você sabe que quando você tem multiplicação dentro do log, você separa em log da soma. Então, vamos lá. Log de 5 mais log de 10 com o menos 1 aqui. Ok? Como que a gente resolve isso, então? A gente resolve que o log de 5 é 0,7, como nós já vimos na primeira resolução. Aqui você tem, ó, 10 aqui e 10 aqui. Isso aqui vai também dar 1, tá vendo? Só que você não pode esquecer que você tem esse menos 1 aqui em cima. E aí você vai utilizar outra propriedade do log, que é aquela regra do peteleco. Toda vez que o seu logaritmando está elevado a alguém, esse menos 1 passa para frente, ó. Então, vamos devagar. Vou repetir o mais e vou abrir outro parênteses aqui, ó, que é para o menos 1. Esse menos 1 que veio para frente do log. Então, esse menos 1 vezes o 1, que é o log de 10 na base 10. Ok? Então, vamos lá. Isso tudo aqui, ó, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Então, vai ficar 0,7 mais menos 1, que vai ser logo menos 1. Então, esse cálculo aqui, ó, já é exatamente igual ao que nós fizemos anteriormente. Tudo isso daqui também vai dar 0,3. Então, independente da forma como você faça, você vai chegar no mesmo resultado. Tudo bem? E para a gente fechar, ele perguntou qual é o pOH do meio também. Então, a gente vai usar aquela relação. pH mais pOH é igual a 14. Se pH mais pOH é igual a 14 e o nosso pH deu 0,3, ó, pOH igual a 14, passa para o outro lado, ó, vou escrever aqui em cima. pOH é igual a 14 menos 0,3. Nosso pOH vai dar 13,7. Tudo bem? Tudo tranquilo? Esse foi um exemplo bem direto para a gente aplicar o cálculo do pH, para a gente interpretar a questão, para a gente conseguir entender a propriedade de log, como que essa propriedade vai ser aplicada. Reparem, aqui nós resolvemos de duas maneiras diferentes e dependendo de qual foi a forma que você escolhe para resolver, a ferramenta que você vai ter que utilizar é uma ferramenta diferente. Tranquilo? Se ficou alguma dúvida, não deixe de escrever aqui nos comentários. Não saia daqui com essa dúvida, tá bom? Vou ter o maior prazer de te responder. Um beijo e até o próximo vídeo.